Oi, gente, boa noite a todos. Eu estava aqui fazendo alguns trabalhos da faculdade, algumas provas que nós estamos aplicando agora, e também tive um tempo livre e me veio à mente aquele versículo de Romanos que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. E me veio à mente uma pergunta, né? O que o vírus ele pode nos ensinar? O que essa situação toda pode nos ensinar? O que esse vírus de tão maléfico, né? Ele pode trazer de bom, digamos assim, o que pode ser positivo nessa história toda, já que a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então me apropriei disso e comecei a refletir, né? O que o vírus pode trazer de bom? O vírus, uma das coisas que é interessante a gente refletir é que ele não mostra que nós somos prepotentes, soberbos, como somos em alguns momentos. Não mostra que nós às vezes somos presunçosos, somos egoístas, somos egocêntricos. Ele não vem mostrar isso. O vírus, a primeira coisa é que o vírus mostra que nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, nós somos fracos diante dessa situação. O vírus já matou milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. O vírus já arrasou várias cidades e ainda continua. E ainda temos relatos de mortes acontecendo todos os dias. Então, diante disso, nós somos fracos. A palavra de Deus mostra que nós somos como a erva do campo, porque quando sopra, né, leva a flor do campo, que é levada pelo vento. Nós somos assim. Nós somos criaturas muito frágeis. A palavra de Deus diz no Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então o vírus, ele mostra para nós que nós somos frágeis, né? Toda a humanidade está sofrendo essa assolação, essa peste, essa pandemia, né? E nós somos e estamos frágeis, né? Não temos vacina, né? Ainda temos estudos, está caminhando, mas ainda mostra que nós somos frágeis. Uma outra coisa que é interessante a gente refletir é que aos olhos do mundo nós somos diferentes, mas aos olhos do vírus nós somos iguais. Nós somos membros de uma só família, a família de Deus. Diante dessa situação, ninguém é diferente de ninguém. Essa situação não denota posição, não dá privilégios para quem tem um poder aquisitivo maior, não dá privilégios para quem tem uma situação maior, não dá privilégio para quem tem algo mais do que o outro. Ela é igual a rico, ela é igual a pobre, ela é igual a classe alta, média, baixa. Diante deles, nós somos iguais. Nós somos humanos. Outra coisa interessante é que, diante dessa situação do vírus, vem a questão do senso do controle. Olha só, amados, nós estamos acostumados na nossa casa, nós pegarmos o controle, mudar de canal, tirar da televisão aberta, colocar no canal fechado. Nós vamos no micro-ondas, a gente controla o tempo que a gente quer aquecer alguma coisa. Vai num forno, controla o aquecimento de um bolo. Vai a um banco, já direto do celular, já faz a transferência de conta.
tudo dentro de um controle. A tecnologia, o avanço tecnológico nos proporciona isso. Então, tudo está patente, né, diante de nós e nós temos acesso a tudo e temos o controle da nossa conta, temos o controle da nossa casa, temos o controle de todas as coisas, né? Hoje em dia, essa questão vem trazendo tudo, né? Eu consigo controlar muitas coisas, mas eu não consigo controlar minha vida. Nós não temos controle sobre ela. Veja a situação que está. A situação que está, em algumas situações, chegou fora do controle. Nós não temos ainda como controlar essa pandemia. Nós não conseguimos ainda criar barreiras, a ciência ainda não conseguiu levantar barreiras que pudessem impedir o vírus de acessar, de ter acesso ao indivíduo. Não temos controle sobre isso. Uma outra coisa que nós devemos também pensar é a nossa fé e o nosso medo. Como nós devemos agir diante dessa situação? Com fé, acreditando que as coisas podem mudar, acreditando que Deus vai nos ajudar nessa situação, nos fazer passar por isso, ou medo que leva ao pânico, o medo que leva ao desespero, o medo que leva a um estado de corpo totalmente em alerta, deixa o corpo em alerta, um medo que pode gerar doenças físicas, doenças emocionais, um medo que pode levar a situações difíceis, um medo que assola. Então, esse vírus está nos fazendo pensar, ou assumimos o medo, ou assumimos a nossa fé no Senhor para nos dar esse momento de passar crendo que Deus ele está vendo a situação, está no momento certo, vai agir em favor de nossas vidas, né? E algo interessante também é que esse vírus ele nos ensina o que realmente importa. Ele nos mostra o que realmente importa. Nós estamos numa situação em que é bom rever a nossa vida, é bom rever a nossa relação familiar, a nossa relação com nossos filhos, a nossa relação em que o que é importante, o que não é importante para nós, o que se torna útil, o que não é útil para nós. Então o vírus ele traz para nós essa reflexão de que a partir do momento que eu passo por isso, e aí eu vou começar a aprender a dar importância para aquelas coisas que realmente são importantes, né? E estar nessa condição nos faz pensar sobre isso. A outra coisa interessante, queridos, é a dor da exclusão. Nós vimos em vários relatos aí na televisão que nós somos impedidos de estar em alguns locais, que algumas pessoas, né, mesmo tendo o direito de ir e vir, como é um direito constitucional do cidadão, mas algumas pessoas sendo paradas, sendo bloqueadas, sendo excluídas. Então nós estamos na nossa casa com as nossas famílias, mas nós estamos excluídos porque há um impedimento de estar numa sociedade, de estar num determinado local. Então essa dor da exclusão é uma dor que ela traz assim algo bem forte para a nossa reflexão, né, do que como nós iremos andar e reagir de agora em diante. E aí tem algo interessante nisso, né? Porque Jesus ele foi excluído, ele foi isolado do seu Pai, ele ficou longe, foi excluído do povo. Na hora de escolherem alguém para soltar, né? Solta Barrabás, crucifica Jesus, ele foi morto, ele sofreu,
Todo tipo de exclusão que você possa imaginar, ele sofreu. Todo tipo de situação, de isolamento, ele sofreu. Todo tipo de situação que leva a situações que podem causar um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio físico, espiritual, ele sofreu. Ele foi desprezado, humilhado e oprimido. Homem de dores, homem que sabia o que é sofrimento. Então pense nessa história. Pense, reflita um pouco sobre esses pontos que nós falamos hoje e naquilo que Jesus já sofreu por nós. Jesus, mesmo que nós não tenhamos, ou que você e eu não tenhamos o controle sobre esse vírus, mas eu quero te dizer que ele tem o controle de todas as coisas, até desse vírus. Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. As ovelhas que o Pai me dá são minhas e ninguém tira, ninguém arrebata da minha mão. Eu tenho poder sobre tudo e sobre todos. Eu tenho autoridade. E o Senhor ele pode dar uma palavra de voz e nós estamos libertos para recomeçar nossa vida. Lembre-se, ele derrotou o maior vírus que assolava a humanidade, o vírus do pecado. Ele morreu, ele se entregou, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Que Deus ele possa te abençoar nesta noite de forma tremenda. Que essas palavras possam fluir no teu coração, possam te fazer refletir sobre o valor da vida, o valor do relacionamento, o valor da amizade, o valor de estar junto da família, o valor de estar junto de pessoas, o valorizar e saber que nós somos vulneráveis, mas nós temos a capacidade de estarmos com o Senhor nos dando força, mesmo que nós podemos nos sentir, como Paulo diz, ainda que sou fraco, aí é que sou forte. Então, nesse momento, talvez seja um momento para nós de fraqueza, mas para o Senhor, e dentro dessa perspectiva das palavras de Paulo, é um momento que nós somos fortes. E só os fortes prevalecem. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.